Bom, pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. A gente vai entrar agora na parte de nomenclatura de ácidos, tá? Nomenclatura é o estudo da parte da química que trabalha com o nome, né, das substâncias, tá? Nomenclatura tem alguns aspectos bem simples, outros um pouquinho mais elaborados, como a gente vai ver, tá? Primeira regra, ela vai trabalhar com os hidrácidos, tá? Quem são os hidrácidos? Os hidrácidos a gente viu na semana passada, são os ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura. Então, a gente tem aqui um exemplo de um hidrácido. Por que um hidrácido? Está aqui, ó, HCl. Não tem oxigênio. O oxigênio é o O, né? Se eu não tenho oxigênio, ele é um hidrácido. Uma coisa que você tem que ficar atento é a forma como o computador, né, quando a gente digita uma prova, um exercício, como ele representa o L minúsculo, tá vendo? Aqui é o C maiúsculo e aqui é o L minúsculo, representando o elemento cloro. Muita gente acaba confundindo esse L aí com I ou com alguma outra coisa, tá? Então fica atento. HCl é o hidrácido. Genericamente, eu vou ter o nome dos hidrácidos montado dessa maneira, tá? Primeiro vem a palavra ácido. Esse pontilhado aqui vai fazer referência ao elemento químico que forma o ácido, sem ser o hidrogênio, no caso aqui, ó, tirando o hidrogênio é o cloro, e a terminação sempre vai ser hídrico. Então vai ficar ácido clorídrico, ó, terminação hídrico, ó, que está destacado em negrito, e o início do nome, ó, fazendo referência ao elemento químico cloro. Um outro exemplo é o HI. H, hidrogênio, e aqui é o I, é o iodo. Repara que dá para confundir esse I com o L minúsculo, né? Mas vamos ficar atento. Eu vou montar o nome igualzinho a gente viu do cloro. Primeiro vai vir a palavra ácido, é padrão. Primeiro o pedacinho que faz referência ao iodo, que no caso é o elemento sem ser o hidrogênio que está formando o ácido, e o final hídrico. Então vai ficar ácido iodídrico, tá? Então acabou em hídrico, é um hidrácido. Os oxiácidos, basicamente, a gente pode falar que eles terminam em ico. Então tá aqui, ó, oxiácidos. A forma como você vai montar o nome dos oxiácidos, ó, é essa aqui, ó. Ele vai acabar em ico. Eu tenho aqui o hidrogênio, tenho aqui o oxigênio, e o átomo central dessa molécula é o carbono, tá? Eu posso dizer que esse ico aqui no final vai estar indicando que ele é um oxiácido, então ele, vamos botar assim, faz referência, né, ao oxigênio. O início sempre vai ter a palavra ácido, e essa parte aqui, ó, inicial do nome, vai fazer referência sempre ao elemento central da molécula. No caso aqui é o carbono, então fica o ácido carbônico. Então hidrácidos acaba em hídrico, oxiácidos, assim, num primeiro momento eu posso dizer que acaba em ico, tá? E sempre começa pela palavra ácido, né? Tem aluno que tem mania de não botar, mas tem que pôr, é o nome, é ácido clorídrico, não é só clorídrico não. Os oxiácidos, eles podem complicar um pouquinho a nossa vida, porque existem alguns elementos que formam mais de um oxiácido. Como a gente viu lá o carbono, ele só forma aquele oxiácido, então ele é o ácido carbônico. Mas existem elementos que formam mais de um oxiácido. Se eles formam mais de um oxiácido, eles têm que ter nomes diferentes. Então, quando o elemento formar dois oxiácidos, ele pode terminar em ico ou em oso. Como é que eu vou diferenciar um do outro? O maior NOx vai receber o final ico e o menor NOx vai receber o final oso. O que vem a ser o NOx? NOx é o número de oxidação. Como é que você pode entender esse conceito de número de oxidação? Olha só, eu tenho aqui uma molécula formada pelo hidrogênio, aqui eu tenho a ligação química e aqui eu tenho o iodo. Isso aqui é uma ligação do tipo covalente, tá? Lembra que você estudou ano passado, ligação covalente? Eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado entre o hidrogênio e o iodo. Isso mantém eles ligados, tá? Um par de elétrons compartilhado. O que acontece? Esse par de elétrons,
ele é atraído pelos átomos. Tanto o hidrogênio como o iodo atrai esse par de elétrons. Mas a capacidade que os átomos têm de atrair o elétron, ela não é igual. É uma propriedade dos elementos, é uma característica, tá? Uns elementos atraem esse par de elétrons de maneira mais intensa e outros de uma maneira menos intensa. Isso se chama eletronegatividade. Você estudou isso também no ano passado. O que acontece? Imagine que por alguma circunstância essa ligação covalente se rompa. E a gente pode dizer assim que quando uma ligação covalente se rompe, ela torna assim características de uma ligação iônica, né? Que é aquela ligação onde ocorre a transferência de elétrons. Se essa ligação aqui por algum motivo se romper, for quebrada, o elemento que atrai com mais intensidade o elétron vai ganhar esse elétron, tá? É um par de elétrons que está compartilhado, cada elemento contribuiu com um elétron. E quando ocorre a quebra dessa ligação, o elemento que é mais forte na atração desse elétron, ou seja, aquele que é mais eletronegativo, vai acabar ganhando esse elétron. Entre o hidrogênio e o iodo, o que é mais eletronegativo é o iodo, o que atrai o elétron com mais intensidade. Então, repara, considerando o rompimento dessa ligação covalente, o hidrogênio ele vai virar um cátion, né? Vai virar um íon aqui com carga positiva, e o iodo vai virar um ânion, né? Um íon aqui com carga negativa. Por que o iodo ficou negativo? Porque ele ganhou o elétron lá do par da ligação. E o hidrogênio ficou positivo por quê? Porque ele perdeu o elétron dele. Essas cargas aqui é o que a gente vai chamar de NOx. No caso dessa situação, o NOx do hidrogênio, tá vendo o H ali representado, vale mais 1. E o do iodo menos 1. Quando a gente vai trabalhar com esses oxiácidos que tem esses elementos que formam dois oxiácidos, a gente vai ter que trabalhar com dois NOxes fixos, tá? O do hidrogênio e o do oxigênio. Sempre o oxigênio vai valer menos 2 e o hidrogênio vai valer menos 1? Não é sempre não, mas é na maioria das vezes. Nos casos que a gente vai trabalhar aqui, eu posso dizer que sempre vai valer essa generalização, tá? E o que eu vou fazer? Olha só, o enxofre. O enxofre, ele forma dois oxiácidos, ó. O enxofre é o S, tá? Ele forma o H2SO4, que é esse aqui, ó, e ele forma o H2SO3. Ele forma dois oxiácidos. Um desses dois vai receber o final íquo e o outro vai receber o final oso. Como é que eu vou saber? Eu vou ter que calcular o número de oxidação do enxofre aqui nessa situação e o número de oxidação do enxofre aqui nessa situação também. Por quê? O do hidrogênio e do oxigênio eu já sei daqui, ó, mais 1 e menos 2. Ele não vai variar. Nas duas moléculas ele vai ter o mesmo valor. Então quem vai variar é o NOx do enxofre. Eu vou montar uma conta para calcular isso. Como é que vai ser essa conta? Ó? 2 vezes 1. De onde saiu esse 2 vezes 1? Vai sair daqui do hidrogênio. Por que 2 vezes 1? Porque o 2 é a quantidade e o 1 é o NOx dele. Ó. Então esse 2 vezes 1 ó, veio daqui. 2 hidrogênios, 2. Número de oxidação dele, mais 1. Mais X. Quem representa o X? O enxofre, o NOx do enxofre, que eu não sei. Mais 4 vezes menos 2. De onde veio esse 4 vezes menos 2? Veio do oxigênio. Ó. Daqui. 4 é a quantidade e menos 2 é o NOx dele. Isso tudo igual a zero. Por que igual a zero? Porque é uma molécula. A molécula não tem carga elétrica. É como se os números de oxidações se anulassem. Né? Do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio, eles se anulam e vai dar um saldo zero de carga. Por isso que é uma molécula, não é um íon. Né? Aí eu desenvolvo a conta. 2 vezes 1, 2. Vou repetir o x. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Igual a zero. Menos 8 com 2 sobra menos 6. Igual a zero. Esse menos 6 vai para o outro lado, vira mais 6. Então, o número de oxidação do enxofre no H2SO4 vale quanto? Vale mais 6. Calculei aqui o x da questão. Vou lá para o outro lado.
2 vezes 1, por que 2 vezes 1? Porque eu tenho 2 hidrogênios e o NOx dele vale mais 1, mais x, que é o que eu quero calcular, mais 3 vezes menos 2, tá? Que são 3 oxigênios e cada um vale menos 2, isso igual a 0. Desenvolva a conta. 2 vezes 1, 2, mais x, 3 vezes menos 2, menos 6, igual a 0. Menos 6 com 2 vai sobrar menos 4, igual a 0. Esse 4 vai para o outro lado. O NOx do enxofre no H2SO3 vale mais 4. Quer dizer, esse aqui é o maior e esse aqui é o menor, né? O H2SO4 é o ácido sulfúrico e o H2SO3 é o ácido sulfuroso. O ICO indica o maior NOx, que é do H2SO4, o enxofre no H2SO4, e o final uoso indica o menor NOx, que no caso aí do enxofre é o mais 4. O sulfur aqui do início, pessoal, é do próprio nome aí do enxofre na tabela periódica, né? Ele é representado pela letra S, né? Que vem de sulfur, né? Você não vai ter lá o E de enxofre, não existe isso. Então, no exercício, o exercício número 3 vai ter lá um elemento que forma também 2 oxiácidos. Você vai fazer o cálculo do NOx, igual eu fiz aqui, vai atribuir o final ICO para o maior NOx e o final oso para o menor NOx, tudo bem? Quando isso aí complica ainda mais, quando eu tenho elementos que formam 4 oxiácidos, tá? 4 oxiácidos eu tenho essa configuração de nome. Qual vai ser o meu referencial? NOx de novo, tá? Então o maior NOx vai receber essa configuração de nome. Aí eu vou diminuindo e chego no menor NOx que recebe essa configuração de nome. Quem forma 4 oxiácidos? O cloro. HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Considero o hidrogênio como sendo mais 1, oxigênio como sendo menos 2 e faço as minhas contas. HClO4, eu tenho um hidrogênio, então vou colocar a letra 1, o número 1, né? Seria 1 vezes 1, né? 1 hidrogênio vezes carga 1, vezes NOx 1, então dá 1. Mais X, que é o NOx do cloro, que é que eu quero calcular, o elemento central sempre vai ser de quem eu quero calcular. E no caso, como eu tenho 4 oxigênios e cada oxigênio vale menos 2, 4 vezes menos 2. Isso mais uma vez dando 0. Desenvolvo a conta. 1 mais x, 4 vezes menos 2 menos 8, igual a 0. Menos 8, com aquele mais 1 ali vai sobrar menos 7. Esse menos 7 vai para o outro lado, vai virar mais 7. Vou para outra molécula, vai ficar de novo 1 mais x, mais 3 vezes menos 2 igual a 0. Desenvolvo a conta. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 com 1 vai sobrar menos 5. Menos 5 vai para o outro lado, vai dar o quê? 5. Eu adianto para vocês que esse 7 aqui é onde o cloro exibe o seu maior número de oxidação. E no caso aqui o mais 5 é o segundo maior valor, né? Então o HClO4 vai receber o nome de perclórico e o HClO3 de clórico. Então repara que mais uma vez eu tenho a palavrinha ácido. Para esses elementos que formam 4 oxiácidos, eu tenho o prefixo per, o final ico. E aqui, ó, a parte do meio faz referência ao elemento químico, que no caso é o clórico, é o cloro, né? Então fica ácido perclórico. Quando eu vou para o segundo maior, eu só elimino o prefixo per, vai ficar o ácido clórico, tudo bem? Vou para as outras duas moléculas que faltam, HClO2 e HClO. Desenvolvo a conta igualzinho, pessoal. Vai ficar 1, fazendo referência a um hidrogênio, x, 2 vezes menos 2, que eu tenho 2 oxigênios e cada oxigênio tem um número de oxidação igual a menos 2. Isso tudo dando 0, desenvolvo a conta. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, 0. Menos 4 com 1 vai dar menos 3. Esse menos 3 vai para o outro lado, vira mais 3. Então, o cloro no HClO2 vale mais 3. Do outro lado, faço a mesma coisa, vou desenvolvendo a conta. Como eu só tenho um oxigênio, fica ali o menos 2. Né? Aí o mais com menos vai dar menos. Menos 2 com mais 1 vai sobrar menos 1. Esse menos 1 vai para o outro lado, vai virar mais 1. Então eu tenho aqui o... Deixa eu achar a caneta. Está aqui. O menor NOx. E o NOx é intermediário. Esse, onde o NOx está mais 3, vai ficar cloroso. E o menor NOx, hipocloroso. Final uso indicando os NOx
menores, sendo que o menor NOx, além do final oso, recebe também o prefixo hipo. Só mostrando aí num único quadro que a gente calculou, aqui o NOx do cloro vale mais 7, aqui mais 5, aqui mais 3 e aqui mais 1. Diferença no nome vai estar lá, ó, perclórico, clórico, cloroso e o hipocloroso, tá? Então repara aqui, eu armei de acordo com a redução de NOx, tá? No exercício que eu vou anexar com essa aula, o quarto exercício é para fazer de acordo com esse exemplo. Vai ter lá o átomo central e você vai calcular. Tem que calcular o NOx, pessoal. Tem que fazer esse exercício calculando o NOx. Não adianta botar só o nome. Até porque botar só o nome você não vai estar entendendo de onde vem essa diferenciação. Tá ok? Então é isso. Até semana que vem. Obrigado.